Estão vendo, gente? A apresentação? Sim. Tá, então deixa eu projetar ela. Essa aqui é de hoje. Bom, eu não vou dar os detalhes, né, da parte instrumental bem direitinho para vocês. Porque não é o objetivo da nossa disciplina, né, para vocês. Eu não acredito que a maioria não vai mexer no equipamento. Se tiver que mexer, vai ter que fazer um curso completo. Vamos lá. Os átomos que absorvem a energia do campo eletromagnético de ressonância magnética nuclear são aqueles que vão ter spin nuclear com número atômico ímpar, em que eles vão ter pelo menos um spin desemparelhado, certo? Então, no hidrogênio, o hidrogênio já é, né, o ímpar, que é 1, tá? O carbono, o isótopo mais abundante dele é o carbono 12, que é o que a gente conhece, né? Só que ele tem spin nuclear nulo devido a essa massa atômica dele ser par. Então, o isótopo dele, que a gente vai utilizar para os experimentos em que ele vai ter spin meio, porque ele tem esse ímpar, então ele vai ter um spin, ele tem a massa atômica 13, vai ser o carbono 13. É por isso que é ressonância magnética nuclear de hidrogênio 1 e de carbono 13, certo? Então, é onde a gente pode observar os sinais de carbono, tá? A faixa em que ele vai haver essa intensidade do sinal, ela vai ser uma faixa bem maior do que comparada ao espectro de hidrogênio. Eu falei que o espectro de hidrogênio, os sinais apareceriam numa região em torno de 0. Esse daqui é um 0, tá? Que aqui é o TMS. O TMS é um composto que eles colocam, que é o tetrametilcilano, que é para zerar o nosso, para calibrar o nosso equipamento, zerar, né? A gente tem um parâmetro de onde vai iniciar, então é colocado o TMS, bem aqui. Então, vocês sempre vão ver assim, ó, tetrametilcilano. Tentar colocar um M aqui. Metilcilano. Tá? É o silício com 4 metilas. Esses que eu estou desenhando para cá são metilas, tá? Esses pauzinhos. Não vou colocar o CH3 porque demanda muito tempo para desenhar e eu não treinei alguns recursos também aqui, não tem como eu utilizar um negocinho melhor para escrever para vocês verem. Então, tetrametilcilano é isso. Tetra, 4 metil ligados ao silício. Então, esses aí são os hidrogênios altamente protegidos, não vai ter outros grupos de metilas protegidos comparado com ele. Então, o sinal dele dá bem aqui, e aí todo mundo vai tarar ele como 0, tá? Então, quando está no 0, é o tetrametilcilano, certo? Continuando aqui. No espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, eu falei que a gente precisa observar fazer observações de 3 características. O deslocamento químico, que é dado em delta minúsculo, é isso aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo, não tem nenhum aqui. É em delta minúsculo, tá? E ele é dado em ppms, que é o deslocamento químico. O que é esse deslocamento químico? É onde ele vai aparecer aqui no espectro. Esse é o deslocamento químico dele, tá? Deslocamento químico dele é isso aqui. Quando ele está próximo do TMS, a gente diz que ele está... Os sinais estão mais próximos do TMS.
ou seja, mais próximo do zero, a gente diz que aqueles sinais de hidrogênio são de hidrogênios mais protegidos. Aqueles que estão mais longe, vou colocar aqui um 14, tá? O espectro de hidrogênio, ele vai do 0 até mais ou menos 16, onde vai aparecer alguns hidrogênios de aldeídos, que vão estar altamente desprotegidos, certo? Então, ele vai estar para cá, para este campo, que a gente chama de campo alto, então ele vai ser na região de desproteção, ele vai estar desprotegido, desblindado, tá? Aliás, é o contrário, gente, esquece. Ele vai estar protegido, ele vai estar blindado. Ou seja, os elétrons ao redor do átomo dele, né, ao redor do átomo do hidrogênio, né, nesta região aqui, eles estão próximos e não deixam com que a radiação, né, eletromagnética, ela vai atingir o núcleo, certo? Não vai atingir o núcleo. Aí, com isso, não vai haver aquele salto de absorção de energia, salto de elétron, depois volta para o estado fundamental. Absorve energia, salta de uma camada inferior para a superior, depois volta para o estado fundamental, liberando aquela mesma energia que ela absorveu. Quando ele está assim, ele está blindado. É um átomo qualquer, vou desenhar aqui um átomo A, que está blindado ou protegido por elétrons. Faz de conta que isso daqui são elétrons, tá? Estão protegidos por elétrons. Esse daí saiu voando, certo? Então, ele está aqui. Aí, o que acontece? A radiação eletromagnética vai bater no elétron e vai voltar. Pode bater aqui no elétron, deixa eu ver se aqui eu faço melhor. E vai voltar. Ela não vai conseguir atravessar no núcleo. Ora, mas tem um espaçozinho aqui entre dois elétrons, então ela vem aqui e bate, certo? Conseguiu, mas foi mais difícil do que eu comparar com outro átomo que ele tem poucos elétrons protegendo ele. Vamos supor, só 2, um aqui e outro aqui. Então, aqui ele vai ter um espaço bem maior para poder a energia aí incidir lá no núcleo. Então, esse daqui ele não está protegido quando eu comparo com este. Então, este aqui está blindado, está protegido, quando eu comparo com esse aqui, que está desblindado e desprotegido. Os átomos blindados e protegidos vão aparecer próximo do TMS. Os desblindados e desprotegidos vão aparecer longe do TMS, certo? Então, é aí que está a diferença. O que acontece? Então, eu tenho que ver o deslocamento químico, né? Ou seja, na região do espectro em que vai aparecer o sinal, né? Eu preciso ver a integral, que vai me dizer o número de átomos que corresponde àquele sinal. E essa integral, eu posso comparar ela com os outros sinais, que eles vão dar em proporções, né? Se eu tenho, digamos, o etanol, CH3, CH2, vamos supor aqui. CH3, que é um 3, gente. CH2. Tá ligado ao OH. Ora, o que acontece aqui? O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Ele está puxando os pares de elétron para próximo dele, né? Por causa da eletronegatividade. O que ele está fazendo? Ele está tirando os elétrons de próximo do carbono e, consequentemente, de próximo desses hidrogênios. Aí, o que acontece? Os hidrogênios vão ficar desprotegidos, porque os elétrons que estavam ao redor dele foi mais para próximo do carbono e do oxigênio, que está puxando os elétrons para ele. Então, vai deixar um espaçozinho maior aqui e a energia vai entrar. E aqui, já na metila, não. Ele puxa também elétrons, mas não com tanta força como ele puxa do átomo que ele está diretamente ligado. Este carbono está diretamente ligado a este oxigênio aqui.
Esse daqui não, ou seja, os elétrons aqui vão estar mais próximo do oxigênio quando eu comparo com esse aqui. Então, entre o CH3 e o CH3 vai estar mais protegido quando eu comparo com esse CH2, ou seja, o CH3 vai aparecer próximo do TMS e o CH2 vai aparecer longe do TMS, certo? Longe do zero. Então, a gente já conseguiu achar ele no... Qual é o valor? Não sei, a gente não fez experimento, só estou dizendo que um fica próximo, outro fica longe. Qual o valor? Depois a gente vai ver. Aí eu preciso saber da integral. Ele vai dar um sinal aqui, que ele vai dar uma integral lá, o computador vai dar uma integral assim. Faz de conta que é uma integral. Começou aqui, veio para cá, tá? Dobrou bem aqui. Ele vai dar uma outra integral também bem aqui. Esse negócio não dá certo. Tá? Ele vai dar uma outra integral aqui, bem aqui no sinal. Ah, desisto. Tá? Faz de conta que é isso. Vai ser menor, vai ser bem aqui, mais ou menos, tá? Nessa dobradinha aqui. Esse daqui para baixo não existe. Aí, o que que acontece? A gente vai medir a altura dessa integral, alguns equipamentos já dão a altura. Vamos supor se a gente está medindo numa régua. Meu professor estudou na época da régua. Ele mediu isso aqui, deu 3 centímetros. Ele mediu isso aqui e deu 2 centímetros. Então, tá de 2, a proporção tá de 2 para 3, certo? Ah, então isso aqui corresponde a 3 hidrogênios, isso daqui corresponde a 2 hidrogênios, certo? Essa é a informação que a integral vai nos dar. Ah, mas o equipamento pode dar 1,5. Aliás, pode dar 1 aqui, certo? A integral pode dar 1 aqui, que geralmente ela coloca nos menores valores possíveis, e aqui ela vai dar 1,5. Certo? Faz de conta que isso aqui é um 5. Certo? 1,5. Ou seja, se eu multiplico isso aqui por 2, vai dar 2. Se eu multiplico isso aqui por 3, vai dar 3. Certo? Ou seja, professora, como é que eu vou saber quando vier? Lembrando, gente, quando vier assim, sob frações, vocês precisam multiplicar por algum número até chegar ao número razoável que dê o número de hidrogênios da molécula. Porque não existe meio hidrogênio, tá? Não existe meio hidrogênio. Então, alguns já colocam logo assim, geralmente ele vai dar 2 para 3. Então, a integral está dando o número de hidrogênios que está apresentando ali naquele sinal. 2 para 3, certo? Deixa eu dar uma limpada agora aqui, que está de mais feio esse negócio. Tá? Então, ele deu a integralzinha lá, que vai dar esse tipo de informações para a gente, certo? Então, a gente já viu o deslocamento químico, que é a localização no espectro, onde vai aparecer os sinais dos hidrogênios, tá? Os sinais dos hidrogênios, não é o hidrogênio, é o sinal dele, o hidrogênio está lá no tubinho, certo? Então, vai ser o local onde ele vai aparecer no espectro, que é o deslocamento químico, que é isso, que é essa linha que eu desenhei, é o delta, o deslocamento é o delta, e a unidade dele é em ppm, certo? Já vimos, a outra coisa que a gente tem que analisar é a integral, né? A integral para me dizer quantos números de hidrogênio eu tenho. A outra informação que a gente pode tirar de um espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, tá? De hidrogênio, é a multiplicidade. O que é essa multiplicidade? É o desdobramento do sinal. Apareceu o CH3 aqui e apareceu o CH3 aqui, mas ele vai se desdobrar. Ele vai se desdobrar. Ou ele pode ser um dupleto, um tripleto, um quarteto, quinteto, sexteto, septeto. Ele vai se desdobrar. Por que ele se desdobra?
Porque o ambiente químico que esse aqui está gerando vai influenciar diretamente neste vizinho dele. A mesma coisa, esse ambiente químico que ele está girando ao redor do próprio eixo, tudo bonitinho, está gerando um campo eletromagnético ao redor dele, e isso também vai interferir o vizinho dele. Então, um interfere no outro. Só que é com a mesma força, tá? Só com a mesma força. Essa interferência de um com o outro é o que vai nos dar o desdobramento do sinal. Eu tenho aqui um conjunto de sinal, CH3, que está sendo afetado por 2. É um que está sendo afetado por mais 2. Então, são 3. Então, o sinal desse aqui vai se desdobrar, que é o sinal dele, né? É o campo eletromagnético que ele mesmo está gerando, mais os 2 que ele está gerando, que está sendo gerado pelo vizinho dele, que é um de cada hidrogênio desse. Então, ele vai se desdobrar, este sinal aqui vai se desdobrar em um tripleto. Pronto, se desdobrou em tripleto. Ah, mas se esse aqui está sendo influenciado por esse aqui também está, né? Bom, se é um dele, o campo dele, que é o conjunto dele está formando o campo eletromagnético, está sendo influenciado por agora 3. Um dele mais 3 do vizinho, certo? Um dele, que é o conjunto dele. A casa dele mais 3 perturbadores lá do vizinho dele, tá? 3. Então, 1 mais 3 vai dar um quarteto. Ai, ai, ai. Pai amado, me dê paciência. Professora, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu só terminar de desenhar isso daqui para ver se eu consigo, que está complicado meus desenhos. Tá bom. Tá? Pronto. Faz de conta que isso daqui é o quartetozinho, tá? Tá aqui. Se desdobrou. Ou seja, qual a informação que eu vou só tirar aqui para concluir o pensamento, aí depois você pergunta. Eu tenho 2 conjuntos de sinais. Eu tenho um tripleto e eu tenho um quarteto. O tripleto está mais próximo do TMS. Ele é um sinal que está mais protegido. O quarteto já está mais longe do TMS. Ele está mais desprotegido, quando eu comparo um com esse. Esse sinal, se é um tripleto, eu digo, caramba, eu estou vendo um tripleto, então é o sinal dele, ele está vizinho de alguém que tem mais 2 hidrogênios. Então, eu já suponho logo, poxa, é um CH2 que tem ali do lado. Se eu tenho esse aqui, né? Se eu tenho esse aqui, então eu digo que é o CH3, que é um dele e 2 do vizinho que está do lado. Se eu tenho o CH3, eu dou um quarteto, eu digo, poxa, é um que está ligado a um vizinho que tem mais 3 hidrogênios. Poderia ser um CH aqui? Poderia ser um CH aqui, certo? Que continuaria 1. Mas daí, como ele deu na molécula CH2, a gente vai concluir que este daqui é dele. Acabou, gente. É isso que são as 3 principais características do espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, tá? Estou explicando isso de novo para vocês, porque eu sei que vocês ficaram ontem extremamente confusos. Diga, quem é que perguntou? Foi a Janilde. Então, era só para saber sobre essa questão de tripleto e quarteto mesmo, mas acho que eu entendi. É só quando se relaciona, né, com o primeiro, com a substância que está próxima, né, no caso aí, quando foi comparado. Isso, porque dá certinho 3 ligações. Então, ele vai acoplar com o vizinho do lado e com o vizinho do outro, com os 2 que estão do lado, certo? E professor, e se esse CH2 tivesse, como é que se pronuncia quando está havendo a interação com o OH? Está lá no próximo do TMS. OH? Se esse CH2 tivesse não, que está, né, tendo a sua relação com o OH, como é que pronuncia? Não, o OH ele vai trocar pelo deutério.
a gente vai utilizar aí um solvente deuterado. Não aparece a interação dele. Acoplamento, sim. No caso. Qualquer interação que eles vão ter entre um hidrogênio e outro hidrogênio são acoplamentos. Tá? Eles estão acoplando. Aí a gente, quando a gente vai estudar, a gente vai fazer exercício, a gente diz, porque esse está enxergando esse está enxergando esse. Não, o correto é dizer, esses sinais, esses hidrogênios estão acoplando com esses, entendeu? São acoplamentos. Certo. Tá? A gente fala que está enxergando por mais de uma questão mesmo de facilidade de explicar, tá? Bom, então era isso que a gente ia ver, até apaguei o meu negócio aqui, era isso que a gente ia ver no sinal de hidrogênios, tá? No sinais, no espectro de hidrogênio, tá? No ressonância magnética nuclear no hidrogênio. É basicamente isso que a gente vai ver e vai analisar. Aí vai cair as pegadinhas, entendeu? Vai cair, porque se fosse para cá o oxigênio, se fosse para lá. Então, as pegadinhas que eu digo é que a gente vai ver, é o que vai nos fazer pensar para determinar uma substância direitinho. Eu tenho aqui, ó, agora, vindo para cá, para o espectro de carbono 13, o que acontece? O carbono 13 também vai acoplar com os carbonos vizinhos. Além de acoplar com os carbonos vizinhos, ele acopla com seu próprio hidrogênio, certo? Ele vai acoplar com seu próprio hidrogênio. Então, ia ficar um emaranhado do sinal, um CH3, está acoplando com os 3 hidrogênios dele, com carbono do lado, com os vizinhos, também ia ficar aquele emaranhado do sinal. O que foi que aconteceu para melhorar a vida da gente? Foi realizado um experimento que eles dão o espectro, vai dar o espectro desacoplado. Ele vai dar os espectros apenas com os sinais singletos dos carbonos. Dessa forma como ele colocou. Aqui nós temos o delta minúsculo, olha, até que enfim apareceu o delta minúsculo, né, que ele é dado em ppm, que é o deslocamento químico, que é isso tudo aqui, tá? Para carbono, ele vai do 0 até 200 e pouco, certo? Para hidrogênio, a gente vê até mais ou menos 17, 18, a gente lá que vai ver, certo? Mas geralmente a gente não pega até 17, dependendo da substância que você tem, né? Eu falei para vocês que no espectro de hidrogênio, lá em torno de 7,3, 7,27, vai aparecer um singleto, que é o sinal do solvente, que é o clorofórmio, quando se usa clorofórmio. No carbono, aparece esse tripletinho aqui, tá? Que também é sinal do solvente. Isso não é da sua substância, é do solvente, certo? Quando é água, vai aparecer outro sinal. Então, depois vocês vão verificar. O que acontece? Aqui, no espectro de carbono, ele vai dar os sinais dos carbonos só, tá? Então, ele está dizendo que tem um sinal aqui acima de 10, um bem em cima de 20, um em cima de 30, um em cima de 65, uma galerazinha aqui em 130, certo? Um outrozinho bem aqui, certo? Em próximo de 170. São os sinais dos carbonos. Quando eu tenho carbonila, se não for aldeído, eu não vou, se for cetona, não vai aparecer sinal de hidrogênio lá, porque aquele carbono não tem, mas aqui a gente vai ver carbono de carbonila, certo? Então, essas letrinhas que ele coloca aqui, Q, T, 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 D, novamente, outro D, um Szinho bem aqui embaixo e um Szinho aqui. Ele está dizendo que isso é um quarteto, isso é um tripleto, 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 dupleto, 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 singleto e singleto. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que esse camarada aqui é um carbono que está ligado a 3 hidrogênios. 3 hidrogênios mais o carbono era para se transformar em um quarteto. Se eu tenho um tripleto, é o carbono mais 2 hidrogênios. Certo? E assim vai.
O dupleto é o carbono mais um hidrogênio, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu teria aqui, essa região é região de sinais de hidrogênios aromáticos, tá? Eu tenho aqui um singleto, ou seja, eu tenho esse outro singleto aqui. Ou seja, eu tenho um singleto aqui, quer dizer que é só o carbono, ele não está ligado a mais ninguém. É só ele. Aqui eu vou ter um CH, né? É o carbono mais o hidrogênio que ele está ligado, certo? É simples. Às vezes vem essas letrinhas em cima, às vezes não vem nos livros. Quando você for fazer o experimento, não vem. Esqueça que isso não vem, tá? Aí, o que acontece? Aqui dá para a gente verificar. H aqui, um CH, outro CH. Região de anel, desenharia logo o anel, já saberia que eu tenho hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, tá? Teria depois o singleto e depois eu teria um carbono só ele, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu teria um quarteto, então eu tenho um CH3 ligado a um CH2, ligado a um CH2, entendeu? Aí assim vai, tá? Depois a gente vai montando, certo? Não sei qual é essa estrutura, só estou dizendo mais ou menos o que pode aparecer, certo? Se eu tenho o CH2, ele vai ter que estar ligado pelas duas extremidades, né? Quem é que fica na ponta é sempre o CH3. Vamos lá. Aqui ele mostra o hidrogênio, né? Quando eles acoplam, que no caso o hidrogênio, o carbono, aliás, minto, o carbono, o acoplamento carbono-carbono, ele não é observado, certo? Mas o acoplamento do hidrogênio, ele é observado, sendo que quando a gente vai pedir para eles fazerem o espectro para a gente, ele vai nos dar o nosso espectro com os carbonos desacoplados. Deixa eu verificar se esse é o mesmo que tem lá. Não, é outro espectro isso daqui, de outra substância, tá? Então, olha, próximo de 30, o que nós temos? Nós temos aqui um emaranhado de sinais, que são os sinais dos carbonos do anel aromático. Nós vamos ter um sinal de metila, um sinal de CH2 ligado à carbonila, CH2 ligado ao oxigênio e o C dupla O, o sinal do carbono do C dupla O, que próximo de 170, pouquinho mais, é carbono de carbonila, que é disso aqui. Vamos analisar isso aqui em termos de hidrogênio. Esse CH3, ele está acoplando com este aqui, o CH2. No espectro, ele vai ser o sinal mais protegido, certo? Porque ele só está ligado a esse CH2. Esse CH2 está ligado ao oxigênio, esse outro CH2 está ligado ao carbono, que é uma carbonila, e esses outros hidrogênios do anel aqui, vou ter um hidrogênio aqui, né? Um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Esses hidrogênios do anel, a gente verificou que eles aparecem lá em torno de 7, né? Lá em torno de 7, os hidrogênios, os sinais dos hidrogênios, tá? Os sinais do carbono já vão aparecer já nessa faixa, já aqui, já bem mais amplo. Vamos lá. Este aqui está acoplando com esse. É 1 mais 2, vai dar um tripleto. Na região bem próxima do TMS. Qual é o mais protegido? Qual é o carbono, o hidrogênio mais protegido? Fora o anel, que a gente já sabe que ele está lá em torno de 7, está emaranhado lá em torno de 7. Daí eu vou ter mais 2 sinais, vou ter esse CH2 e esse CH2. O mais protegido vai ser esse aqui, porque ele está ligado a um carbono que está ligado a um oxigênio, quando comparado a esse que está ligado diretamente ao oxigênio. Então, esse vai aparecer mais longe do TMS, mas antes do 7, porque o 7 são os do anel aromático, que é o mais desprotegido. Então este outro vai aparecer entre esses 2 sinais. Então, eu vou ter o A, o B, o C, certo? O D é do anel, que a gente viu que é um emaranhadozinho lá em torno de 7.
Pronto, emaranhado assim lá em torno de 7. Deixa eu fazer a linha, certo? Então, esse aqui, esse primeiro sinal que é o mais protegido, é o do CH3, é o do A. Ele está acoplando com 2 hidrogênios. Então, é um dele mais 2 do vizinho dele. Então, 3. Ele vai aparecer aqui como um tripleto. Certo? Esse aqui é o CH2 mais desprotegido, que é esse aqui, que vai ser o C, né? Esse seria o A, que a gente já verificou aí. Esse o B e esse o C. Então, o C é esse mais desprotegido aqui. Ah, é um dele acoplando com mais 3. Então, vai dar um quarteto. Esse negocinho indo para lá não tem problema, tá? Vai dar um quarteto, o C. E esse aqui? Esse aqui não tem carbonos vizinho a ele que tem hidrogênio, olha. Esse aqui não tem hidrogênio. Esse aqui do anel também não tem hidrogênio, certo? Então, ele não tem vizinho a ele, perturbando ele. Ele está uma casa sozinho, o vizinho do lado não tem ninguém, o vizinho do outro lado não tem ninguém. Então, ele está sossegado. Então, é só o barulho dele que ele está fazendo lá. Então, ele aparece como um singleto. É esse o espectro de hidrogênio dele aqui, desse camarada aqui. Dá para a gente verificar como é que vai ser a multiplicidade dos sinais desse daqui? Dá para a gente verificar, mas isso aí também não vem agora ao caso, porque no experimento mesmo vai ficar muito difícil. Aí o que acontece? Qual o carbono mais desblindado de todo esse emaranhado aqui? Em 130, nós vamos ter os sinais dos carbonos do anel aromático. Então, estão tudo aqui emaranhado. Matamos o anel aromático. Já discutimos ele. Pronto, agora. Desses outros carbonos todos aqui, desses outros carbonos todos aí da cadeia lateral, a gente tem quantos carbonos? Nós vamos ter 4 carbonos. Certo? Nós vamos ter 4 carbonos. Temos 3 conjuntos de sinal de hidrogênio, que é o sinal A, o B e o C, são 3 sinais. Aqui não tem hidrogênio, mas na cadeia lateral nós temos 4 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. 4 sinais. Quem é o mais desblindado? O mais desblindado é esse aqui. Porque ele está ligado duplamente a um oxigênio, está ligado novamente a um outro oxigênio, ou seja, ele tem 2 átomos de oxigênio tirando elétrons dele, 2 átomos de oxigênio, então ele é o mais desblindado. Carbonila aparece em torno de 170 a 180, carbono da carbonila, e é mais desblindado até mesmo que os carbonos dos anéis, do anel, tá? Então ele vai aparecer para cá, certo? Agora, o segundo mais desblindado segue a mesma lógica dos hidrogênios. Esse carbono aqui está ligado, eu vou pelo CH2. Eu já sei que o mais blindado, né, que está mais protegido, que vai aparecer mais próximo do TMS, é o CH3, que não está ligado a ninguém diretamente, né? Está bem longe dos átomos eletronegativos, que são os oxigênios, tá? Então, vamos lá. Eu tenho, no caso aqui, esse CH2 e vou verificar com o outro CH2. Já defini por onde é que está o carbono da carbonila e o carbono do anel. Então, já foi embora esse aqui também. Já encerramos a vida com esse. Tenho esse e esse outro carbono. Esse carbono está ligado diretamente a um oxigênio e esse carbono está ligado a uma carbonila, que está ligado ao oxigênio, mas ele está sofrendo influência direta do átomo eletronegativo. Então, ele é o mais desblindado, vai aparecer mais longe do TMS. Esse outro vai ser desblindado, mas em menor proporção, então ele vai aparecer bem aqui, tá? Esse aqui é o mais protegido, então vai aparecer próximo ao TMS, certo? Tá dando para entender? Sim, professora. Gente, tá dando para entender mesmo?
Estão conseguindo entender essa parte de blindado e não blindado? Os protegidos e não protegidos? A influência dos átomos eletronegativos? Eu estou com medo de estar passando aí, vocês não estão entendendo. Bom, eu vou continuar, tá? Isso, Francisco, praticar, tem que praticar, fazer exercícios, entendeu? Porque assim, é igual matemática. Matemática, se tu não for fazer a conta, tu ficar só olhando a outra pessoa fazer a conta, tu não aprende, certo? Então, vamos lá. Continuando, eu estava aqui nesse emaranhado de risco. Pronto. Então, do carbono é isso. O carbono, a gente não vai ver multiplicidade, né? No carbono, a gente vai ver só... E ele vai ser parecido com o dos hidrogênios em termos de localização dos sinais correspondente ao seu respectivo carbono, e vai aparecer os carbonos que não contêm hidrogênio, tá? Que é o carbonila aqui. Aqui não aparece nada, porque esse carbono aqui não tem hidrogênio, tá? Aí, aqui, ele dá mais ou menos uns dados, mais ou menos uma tabela, mostrando para vocês onde provavelmente vai ocorrer os principais desvios químicos, né, ou deslocamentos químicos. Está pegando de novo aqui. Os deslocamentos químicos, tá? Do carbono 13. Ó, a faixa de 0 até 200 e pouco, certo? Então, ele vai de 0 a 200 e pouco. Então, vai aparecer o CH3 nessa faixa, mais ou menos aqui, tá? De 30 para baixo, né? Ele diz que é de 8 a 30. Aqui ele está dizendo o CH2 vai de 20 a 45. O CH, ou só o C mesmo, vai ser ligado à radical alquila, tá? Esse Rzinho é radical alquila. Vai estar entre 30 a 60. Aí eu já vou com os carbonos sp3, já com alguns átomos eletronegativos ligados a eles. Quando eu tenho oxigênio, ele vai aparecer entre 50 e 70. Se eu tenho halogênio, ele vai aparecer na região entre 40 a 65. Olha, por aqui, mais ou menos, 40 a 65. Está mostrando mais ou menos onde ele vai aparecer. De carbonos insaturados, ou seja, carbono sp2, ele vai aparecer mais ou menos nessa faixa de 100 a 145. Os dos anéis aromáticos, sinais de hidrogênio de anel aromático, de 110 a 150, geralmente ele fica oscilando esse 130, dependendo da molécula. Aí aqui ele vai dando os outros, de cetonas, certo? As carbonilas de ácidos e amidas, anidridos, ésteres, tá? Aqui de aldeídos, cetonas, próximo de 200. Então, é isso aí que ele vai aparecer. É mais ou menos aí onde vai aparecer os principais sinais de deslocamento químico dos carbonos, certo? Ah, professora, tem uma tabela dessa para hidrogênio? Tem. Lá no livro tem a tabelazinha para hidrogênio, tá? Aqui ele mostra também, novamente, a mesma coisa, grupo alquil, né, primário, ele coloca 0 a 40, mas é acima de 0, que não vai dar em 0, porque 0 é o TMS. Aí o grupo alquil, quando eu tenho já o CH2 ligado a 2 substituintes, ele quer dizer aqui o CH3, ele quer dizer aqui o CH2 ligado a outros 2 grupos alquil. Só o CH, né? Ele está mostrando mais ou menos onde aparece. Aqui, quando está ligado a halogênios, tá? Então, aqui ele vai mostrando a tabela mais ou menos onde o sinal do carbono vai aparecer, certo? Os carbonilas de aldeídos e cetonas, que são os mais deslocados, os dos ésteres, certo? Mostrando aqui como é que ocorre o acoplamento, tá? Dos carbonos com seus hidrogênios. Então, ele mostra quando ele aparece um quarteto. Acredito que vocês não vão ver isso, tá? Eu tenho quase certeza, porque não tem, os equipamentos agora são muito potentes, eles desacoplam tudo. Então, aqui seria o quarteto, deveria dizer que era o grupo metil, um grupo metilênico, né? O metino, quando eu tenho só o CH, voltando para lá, tá? Aí, quando eu tenho só o carbono quaternário, certo? Que é só o sinal dele, ele não está ligado a ninguém mais, não tem nem o hidrogênio ligado a ele. Então, é isso que ele quer mostrar. Mas a gente vai ver os sinais só assim, singlitos.
do carbono vai ser só singletos. Então, neste exemplo aqui, eu acredito que fica bem mais fácil para vocês verem. Por isso que eu digo que é mais simples do que o do hidrogênio, porque o do hidrogênio, vocês vão ver a multiplicidade, vai ter que ver a integral. Aqui não aparece, tá? Nós temos CH2 aqui, CH2 aqui e CH3 aqui, certo? São esses três grupos que a gente tem aí, tá? No propanol. É um álcool, né? Então, esse é CH2 bem aqui, certo? Qual é o mais desblindado? O mais desblindado vai ser aquele carbono que está ligado diretamente ao oxigênio, ou seja, esse aqui. Onde é que esse vai aparecer? Vai aparecer longe do zero, longe do TMS. O mais blindado é aquele que está mais distante da hidroxila. Quanto mais longe ele está do grupo eletronegativo, ele vai ser mais blindado. Então, ele é que vai aparecer bem próximo do TMS. Certo? Aí sobrou esse outro, que não é o. Tá, é mais desblindado que esse, mas é mais blindado do que esse. Então, ele vai ficar no meio dos dois. Esse aqui. Certo? Deu para entender como é fácil? É só verificar quem é quem na molécula, aí você identifica rapidinho lá. Ou seja, aqui eu tenho vou ter 3 sinais de carbono. Eu tenho 3 carbono na molécula. Quem é quem? Eu vou verificar logo quem é o mais desblindado, porque está ligado diretamente ao oxigênio, e aquele que está mais longe vai ser o mais blindado. Eu vejo isso e depois eu vou vendo os outros, vou analisando, tal, porque aqui eu só tenho mais um, né? Mas eu posso ter outros, certo? Então, ele está dessa forma aqui, tá? Esse daí vai absorver, vai aparecer o sinal dele em 64 ppm, esse daqui em 26 ppm, esse daqui em 10 ppm. Todo sinal singleto, é assim que vai aparecer. Aqui, vamos lá. Aqui eu só tenho átomos de carbono, certo? Só tenho átomo de carbono, tá? Então, o que eu tenho? É o 2,2-dimetilbutano, tá? Aqui começa 1, 2, 3, 4. No 2 eu tenho um metil, no 2 eu também tenho outro metil. Então, na posição 2, 2, eu tenho 2 metil, então é dimetil, met, et, prop, but, tá? Butano. Vamos lá. Quem é que eu vou ter aqui? Eu vou ter este carbono aqui, tá? Esse meu camarada aqui, esse carbono aqui do centro, ele não tem hidrogênio, mas a coisa. Ele não contém hidrogênio, né? Um carbono quaternário. Essas 3 metilas aqui, esse 3CH3, eu tenho um CH3, outro CH3, outro CH3. São iguais. Tá? São iguais. Eu não vou saber diferenciar se é o 1, se é o 2, se é o 3, se é H3, não vou. Mas eu vou diferenciar esse outro daqui. Certo? Esse aqui, que está com um deslocamento de 9, que é o da ponta aqui, que seria o carbono 4, né? Começa a contagem por aqui. 1, 2, 3, 4. O carbono 4, que seria esse aqui, ele é mais protegido. Por que ele é mais protegido? Porque ele está ligado a um CH2, ou seja, que tem pouca influência sobre ele aqui quando eu comparo com esse carbono aqui quaternário, tá? Esse daqui, ele vai ficar com mais deficiência de elétrons, vai puxar mais elétrons quando eu comparo com esse aqui que não vai puxar, certo? Então, o mais blindado vai ser o carbono 4, que vai estar em deslocamento químico 9, CH3. Agora eu vou atrás dos outros CH3. Então, os outros CH3 vão aparecer todos 3 no mesmo sinal, que é esse aqui. Também é blindado, tá? Porque SH3 está próximo do TMS. Pronto.
Matei esses 3 CH3 mais esse outro CH3. Agora, eu tenho que diferenciar o CH2 do C, certo? Quem é o mais protegido e quem não é mais protegido. Gente, bem aqui... Ah, professora, quanto menos hidrogênio, não seria mais desblindado? Sim, isso mesmo. Menos hidrogênio, mais desblindado, certo? Então, por que o C está mais blindado que o CH2? Por causa de um seguinte fator aqui. Eu tenho 3 CH3. Eu tenho um carbono que está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Não vou desenhar os outros, mas vocês enxerguem os outros como se fosse a mesma coisa aqui, tá? E aqui eu vou ter 2 hidrogênios. Que aqui é CH2. Pronto, tá? 2 átomos de hidrogênio. Eu tenho esta parte aqui, que é uma molécula, uma parte da molécula, o radical, né? Um substituinte bem volumoso. Aqui eu vou ter ele volumoso também. Aqui eu vou ter ele volumoso aqui. É como se eu tivesse aqui 3 guarda-chuvas enormes protegendo este carbono aqui. Certo? Aqui não, eu vou ter só 2 camaradazinhos, mas que coisa que ele está fazendo isso, ontem não estava, tá? 2 camaradazinhos protegendo. Aqui não, eu vou ter estes 3 guarda-chuva protegendo ele. Então, ele vai ser mais blindado do que comparado com este outro aqui, que seria o carbono de número 3. Certo? É por isso que ele aparece assim. Então, quando eu tiver isso aqui, esses radicais aqui, esses substituintes assim, eu estou blindando este carbono aqui, tá? Por isso que apareceu. Estratégia. Verificar logo onde é que estão as metilas, que as metilas estão mais próximo do TMS, mais próxima do zero. Depois que eu verificar isso, eu vou ver os outros carbonos, certo? Então, o que foi que eu fui observar? Opa, eu tenho 4 metilas. Essas 4 metilas, essas 3 metilas aqui são iguais, então o sinal dela vai dar no mesmo lugar. Essa outra metila aqui, então eu vou ter 2 sinais de metila. O sinal daquelas 3 metilas que são iguais e o sinal dessa metila que está sozinha aqui, certo? Dessas aqui, quem é que está mais blindada? A número 9, que está ligada a um carbono que contém hidrogênio. Essa daqui está ligada a carbono que não contém hidrogênio. Pronto, matei. Acabou essas 3 metilas aqui e essa metila aqui. Vem para cá para 9, metila 4, e as outras 3 metilas vêm para cá para 29. Acabou. Sobrou esse carbono e esse carbono. Qual dos dois é mais desblindado? Esse. Por quê? Porque essas metilas aqui estão causando um impedimento estérico, um impedimento espacial, dificultando a radiação entrar aqui nesse carbono, certo? Por isso que ela ficou aqui, tá? Esse que é o motivo. Ciclo hexanol, nós temos 6 carbonos aí, tá? Nós temos 6 átomos de carbono nesta molécula. Oxigênio não vai aparecer, né? Claro que o espectro é de carbono, nós temos 1 carbono, 2... Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono, certo? 6 carbono. Caramba, a gente só tem 4 sinais, né? Então, vamos ter esses 4 sinais. O que acontece? Se eu passar uma linha aqui, eu vou ter a molécula como um plano de simetria, em que o que eu tiver desse lado aqui vai ser igual ao que tiver desse lado aqui. Ou seja, esses dois aqui são iguais. Certo? E esses outros dois aqui vão ser iguais.
então vão aparecer no mesmo sinal. Já que são iguais, vão aparecer no mesmo sinal. De todos esses carbonos, o mais desprotegido vai ser aquele que está ligado diretamente ao oxigênio. Certo? O mais desprotegido é esse aqui. Certo? O mais desprotegido vai ser esse aqui. Então, eu vou ter ele longe do TMS. Certo? Aí, eu vou verificar. Bom, esse aqui está do ladinho, né? Do ladinho daquele que está ligado diretamente. Então, de todos os outros, ele está mais próximo do oxigênio. Então, o sinal desse carbono e desse outro carbono aqui vão aparecer aqui. O segundo sinal mais desblindado. Caramba, a lógica não seria que esse que está mais próximo ao oxigênio fosse mais desblindado e não esse aqui? Por que agora aconteceu isso? Eu estou num ciclo, estou numa molécula rígida. O que acontece? Esse carbono aqui, esses carbonos aqui, cada um deles tem 2 hidrogênios. 1, 2. Isso daí são hidrogênios, tá, gente? Eu não vou desenhar. 2. 1, 2. Como ele que está em para não, está na posição número 1, 2, 3, 4, na posição 4, esse aqui, ele não sofre efeito de proteção desses outros hidrogênios aqui. Aqui, esse vizinho dele dá uma certa proteção para ele aqui, pouca mais dá, certo? Vai dar uma certa proteção a ele aqui, ou seja, vai causar um impedimento. É aquele vizinho que gosta do... Opa, não se mete, não vem para cá, que eu não vou deixar vocês bombardearem aqui. Então, esse aqui fica um pouquinho mais desblindado do que esses aqui, certo? Então, vai aparecer o 25 e depois o 24. O 25 é essezinho bem aqui, tá, gente? Certo? Então, e o 24 é esse compridinho, tá? Então, é isso que acontece quando eu tenho um ciclo de 6, certo? Agora, o mesmo pensamento, gente. Só que aqui eu já vou ter o efeito de ressonância, tá? Ressonância. Com esse efeito de ressonância, eu desblindo de tautomeria, eu também vou desblindar este camarada aqui, certo? O mais desblindado continua sendo esse, da carbonila, tá? Mas devido à tautomeria, vou ficar com esse aqui, vai ficar mais desblindado. Gente, vocês podem observar que a diferença é pequena, não é grande. Na hora do experimento, não dá para ver, tá? Aqui, quando eu tenho a dupla, né? Então, aqui eu vou ter um plano de simetria, né? Tudo que eu tenho para lá é igual a tudo que eu tenho para cá. Então, esse daqui vão aparecer, esses 2 carbonos vão aparecer no mesmo deslocamento químico, esses 2 também, e esses 2 também. Certo? Os mais desblindados, esse, como a gente viu lá na tabela, né? Que eles estão, carbono sp2, vão aparecer mais para cá. E, claro, os mais blindados vão ser aqueles que vão estar bem distante dele, certo? Bem distante dele, tá? Esse aqui vai ser o mais blindado, que vai estar bem distante dele, ok? Aqui, o plano de simetria que eu tenho agora, gente, é aqui. Ai, caramba, mas é chato esse negócio. O plano de simetria que eu tenho agora, ele corta desse lado aí. Então, a gente tem que olhar a molécula. A gente nunca olha a molécula em pé. A gente olha ela deitada, de cabeça para baixo, ela está se mexendo, tá? Então, eu tenho um plano de simetria aqui. Lembrando, gente, que isso aqui é anel aromático, tá? Então, ele vai dar lá próximo de 130, tudinho, os emaranhadozinho dele. Mas a gente consegue ver que esses que estão ligados diretamente ao átomo de cloro vão ser os mais desblindados quando eu comparo com os demais, tá?
Então, aqui o efeito eletronegativo está puxando os pares de elétrons. Aqui também eu vou ter um plano de simetria, sendo que o plano de simetria corta daqui para lá. Esse daqui não tem ninguém parecido com ele. É esse o deslocamento químico desse. E esse aqui não tem ninguém parecido com ele. Só que esse aqui é parecido com esse outro e esse outro aqui é parecido do que esse outro. Então, os sinais dos carbonos dele vão aparecer no mesmo deslocamento químico. O plano de simetria agora é aqui. Tá? Esse e esse são iguais. Esse e esse são iguais, e esse são iguais, tá? Então, esses 4 aqui, eles são iguais entre si, vão aparecer no mesmo lugarzinho no espectro de carbono, certo? Bom, de carbono, que eu tinha para mostrar para vocês, era isso. Deu para entender que de carbono é bem mais fácil do que o de hidrogênio, certo? Fazendo um experimentozinho de carbono, ele aparece bem mais fácil, é bem menos complicado do que o do hidrogênio. O hidrogênio a gente tem que ver multiplicidade, tem que ver integral. Às vezes nem precisa ver tudo isso. A gente consegue determinar só dizendo, olha, esse daqui é desse, esse é daquele. Então, é um pouco mais complicado. O do carbono não, é só a gente ter noção de um pouco de eletronegatividade, de desproteção, certo? Para a gente realmente ir conseguir chegar até a molécula que a gente deseja, tá? Agora, é aquele negócio assim, morde e assopra, né? Vamos lá, o morde e assopra. Ontem eu mordi, hoje eu assoprei, agora para não perder o negócio, vamos vamos morder de novo. Não está aparecendo. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, vamos ver se eu consigo ver isso aqui. Ele não quer mostrar minha nova apresentação. Tá, vamos lá. Para a gente finalizar nosso estudo, essas informações... Acabou meu café. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, não quero pavor, pelo amor de Deus, tá? Agora a gente vai estudar eles em 2D. Quando vocês começarem a fazer os exercícios de ressonância de hidrogênio, que é o que vocês vão precisar mesmo, é o que vai dar base para vocês entenderem o de 2D, tá? Deixa eu ver, tem alguém falando comigo no WhatsApp. Tá? Vamos lá. Tive que apagar. Ou desligar, nem sei o que foi que é. Vamos lá. Aí, quando vocês tiverem essa base, aí sim, vocês vão ter noção. A internet, fiquei sem internet, um monte de gente sem internet, mas a aula vai ficar gravada, tá? E aí, o que acontece? Aí, esse de 2D, vocês realmente só vão conseguir fazer depois que vocês já tiverem essa basezinha. Mas dá para entender agora, que eu sei que vocês são inteligentíssimos, certo? Pessoas que não desistem. Vamos lá. Os princípios básicos de uma técnica de 2D, tá? Nós vamos ver de ressonância magnética em 2 dimensões. Ela é uma técnica essencial para espectros mais complicados. Quando a gente não consegue determinar, a gente, por um experimento de ressonância magnética nuclear de 1D, que é carbono, que é outro de 1D também, a gente vai ter o DEPT, né? Que é de 1D também. O INEP, eu não mostrei isso para vocês, mas vou mostrar agora o de ressonância de 2D, que o princípio dele é o tempo de preparação e a aquisição do sinal.
que ele vai dar um período de evolução e a mixagem das magnetizações, certo? Então, ele é... A gente vai ver. O que eu quero que vocês entendam aqui, que eu não vou entrar em nada mais aprofundado, que ele vai, o espectro obtido, ele vai refletir 2 tempos, que é o tempo de evolução, que é quando a gente está fazendo o experimento lá, está evoluindo, e o tempo da aquisição dos espectros. As duas vão ser utilizadas a transformada de Fourier, e o gráfico, ele vai ser as 2 frequências dos 2 tempos, tá? Correspondente aos 2 tempos. Então, nós temos aqui, nós vamos ter a preparação, tá? E o que a gente vai conseguir ver? Depois a gente vai ter a evolução, tá? Vai ser a mixagem dos tempos para a gente ter o nosso fit, a nossa detecção. E nós vamos ter ele aí, tá? Nós temos também aqui, mais simplificado, para nos dar. E ele vai dar toda essa evolução para a gente pegar esses tempos e fazer. Certo? Então, nós vamos ter aqui a sequência de pulsos, tá? Nós vamos ter sequência de pulso, vai haver a transformada de Fourier, certo? Tanto do tempo, nós vamos ter a sequência de pulso do 1, tempo 1 e tempo 2, nós vamos ter a transformada de Fourier do segundo ponto, depois do segundo tempo, depois do primeiro tempo, e a gente vai obter um espectro assim, tá? Um espectro assim. Em função desses 2 tempos. No espectro normal, digamos, do etanol, a gente vê dessa forma, né? Tem a preparação e a detecção. Formou o feed transformada de Fourier, espectro. Acabou. Aí nós temos o etanol. Aí o CH3, né? CH3 ligado a CH2, que está ligado ao H. Pronto, é isso aqui. Tá? Quem é o mais desblindado? O mais desblindado é o CH2, que está ligado diretamente ao oxigênio. Então, ele vai estar mais longe do TMS, quando eu comparo com o CH3, que está mais perto do TMS. O CH3 é vizinho ao CH2. O CH3 está enxergando 2 hidrogênios, então ele vai dar um tripleto, acoplando com mais 2. Um dele e 2 do vizinho. O CH2, não, o CH2 é um dele, mas ele está acoplando com 3 do CH3 aqui. Então, ele vai dar um quarteto, que é isso aqui. Pronto. Esse é o nosso espectro. Ah, apareceu o hidrogênio da hidroxila, mas isso aqui não é importante para a gente, porque geralmente ela troca com deutério e a gente não consegue ver o sinal do hidrogênio da hidroxila no espectro de ressonância, certo? Então, formou, aqui é um D, formou meu espectro. No 2D, eu vou ter a preparação, a evolução, a mistura dos tempos, né? Do tempo 1, tempo 2, para a gente poder ter o feed. Tendo o feed, a gente tem a detecção. Com a detecção, ele vai me dar o espectro. Esse aqui é um espectro de hidrogênio, tá? Esse aqui é um espectro de hidrogênio. Aqui em cima, a gente vai ter um espectro. Aqui do lado, a gente vai ter o mesmo espectro, certo? E a gente vai verificar com quem eles estão correlacionando, tá? Com quem cada um deles está correlacionando, certo? Isso aqui é como se fosse uma montanha, esse quadrado aqui, que é o espectro, é como se fosse uma montanha que eu cortasse a montanha assim, e virasse para vocês olharem ela assim. É como se eu cortasse esses sinais aqui e virasse para vocês enxergarem ela assim de cima para baixo, certo? Daí daria esse conjunto aqui, tá? Vamos mais lá para frente. Olha, aqui, graças a Deus, apareceu. Então, aqui eu tendo o mix dos 2 tempos, né? O tempo 1 versus o tempo 2, tá? Aí eu vou formando, tô adquirindo ele aqui, certo? E aí ele formou isso aqui. Esse que é o espectro que é formado no computador lá. A gente pega, dá uma cortadinha nele bem aqui, esses sinais, corta aí, né? Esses morrinhos que a gente vê, e vira. E a gente enxerga isso aqui, ó.
A gente vai conseguir enxergar esses sinais, como se fosse a base dessas montanhazinhas aqui. A gente vai conseguir enxergar. Esse aqui é desse, né? A base dessa. Essa seria a base dessa. Vocês conseguem enxergar que eu tenho um buraquinho bem aqui, que é o sinal vindo para baixo. Lá do outro lado também, o sinal vindo para baixo. Então, é esses aqui tracejado, certo? Esse tracejado é o de baixo desse aqui, e esse outro tracejado é o de baixo desse aqui, certo? É isso aqui que a gente está enxergando. A gente consegue ver quem está acoplando com quem. É mais fácil da gente, porque a gente não vai adivinhar. Ai, meu Deus, esse CH2 é vizinho desse CH3 ou daquele outro CH3 que está lá na outra ponta da molécula, entendeu? Isso aqui é estudo para moléculas um pouco mais complexas. Olha como ele aparece. Se eu tiver apenas um sinal, olha como ele aparece. Aí, então, a gente corta, como se a gente cortasse ele bem aqui, ele vai aparecer. Aí eu viro, né? Eu corto esse morrinho, eu viro para vocês olharem, a gente vai olhar só a base da montanha. Tá? Aí tem lá, na hora que a pessoa está fazendo o experimento, até onde ela vai cortar tudo direitinho para a gente poder enxergar. Então, muitas das vezes a pessoa precisa nos dizer, precisa dizer para quem está operando o equipamento, para saber onde é que vai haver o corte, tudo, enfim. As sequências dos feeds, que eu não vou mostrar para vocês, o DEPT 45, DEPT 90 e DEPT 135. Ele vai nos mostrar, o DEPT, né, que é um dos experimentos, ele vai nos mostrar os carbonos que estão, o 90 vai mostrar somente os carbonos que estão ligados a um único hidrogênio, o 135 a CH2 e CH e CH3, certo? Então, aí ele vai nos mostrar. Aqui é a sequência de pulso, que isso daqui também não tem interesse para a gente. Ele é considerado um espectro de 1D, né? Mas a gente estuda ele junto com o de 2D. Então, quando a gente tem que saber quem é os carbonos que tem ou não tem hidrogênio. Um espectro normal de carbono é esse aqui, tá? É esse aqui. Mais próximo do TMS, nós vamos ter o CH3. Logo depois, na sequência, nós vamos ter o CH2. O CH3 sempre é o mais protegido. Depois nós vamos ter CH2. E o menos protegido vai ser o CH. O menor ainda, que tem menos proteção, vai ser o carbono quando ele não tem hidrogênio, certo? O que acontece? No DEPT 45, o espectro de DEPT 45, ele vai nos mostrar todos os carbonos que contêm hidrogênio. O DEPT 90, ele vai nos mostrar só os carbonos CH. Já o 135, ele nos mostra os três, sendo que para baixo são os CH2. Esse é o espectro de carbono normal. Esse é o espectro de DEPT 45, que ele mostra só os carbonos que contêm hidrogênio. Não mostra o carbono que não contém hidrogênio. Não vai mostrar no 45, não mostra. O 90, ele só mostra CH. Quem não for CH, ele não mostra. Só mostra CH. Já o DEPT 45, 135, ele vai mostrar todos os que contêm hidrogênio, não mostra aquele que não tem hidrogênio, mas sendo que o que está para baixo vai ser CH2, e o que está para cima é CH e CH3. Certo? DEPT é fácil de analisar. Você vai pegar o espectro de carbono, pedir o DEPT, e lá você vai ver, esse sinal aqui, próximo de 20, ou então em 30, alguma coisa, é um CH2, eu estava pensando que era um CH. Não, ele vai mostrar assim. É para você definir, isso aqui vão ser experimentos complementares a esse aqui. Certo? Que esse é o espectro de hidrogênio normal. Este é o normal, tá? Aí, mas não é para vocês decorarem isso. Vocês vão pegar, na hora que vocês forem estudar, vão tacar as tabelas, tudo bonitinho, e vocês vão verificar. Esse daqui é um espectro de DEPT 45. Meu Deus, o que ele mostra? Não lembro mais. Vocês vão estar com o livro e vão pegar, tá?
A minha prova foi quase um mês para fazer, mas um bocado de livro, deu tudo certo, graças a Deus. Lembrando, gente, que eu também tive dificuldade, que eu sou farmacêutica, né, e fui fazer doutorado em química, aí no meio de um monte de químico, e o professor passava a aula. Eu tive que me virar. Vamos lá. Eu tenho essa molécula. Faz de conta que a gente não sabe que é ela. A gente pediu lá para fazer um espectro de carbono. Tá aqui o espectro de carbono normal, tá? Aí o que acontece? Ele diz para a gente, aí eu digo mesmo assim, dá para te fazer um DEPT para mim? Dá sim, tem tempo, tem. O problema dos experimentos de ressonância é o tempo de aquisição dos dados, né? Então, em nenhum DEPT que a gente viu agora anteriormente, aparece esse carbono aqui. O que isso quer dizer? Que esse carbono aqui não contém hidrogênio. Opa, eu tenho só um carbono aí, né? Que não contém hidrogênio, tá? Eu vou para esse outro aqui. Esse DEPT 90 só mostra quem? Os carbonos CH. Epa, tem um monte de CH aqui. E esse CH que aparece em torno de 130. 130 anel aromático, tá? Bom, se é CH, então deve ser o CH de anel aromático. 1, 2, 3, 4, 5 CH de anel aromático. Nós temos 3, só que nós temos esses 2 são equivalentes, vão dar no mesmo sinal. Estes 2 são equivalentes, vai dar no mesmo sinal. Esse 1 não é equivalente a ninguém, vai aparecer só ele. Esse carbono aqui não contém hidrogênio, então não aparece nenhum sinal. Opa, é esse carbono aqui, tá? Aí agora sobrou. Calma lá, tá errado. É esse sinal do carbono lá do anel que é de 130, tá? Ele é próximo do 130. Esse aqui é este carbono aqui. Tá muito longe para ser ele, certo? Esse pequenininho. Esse pequenininho não aparece em nenhum dos espectros. Então, eu suponho que seria um carbono que não contém hidrogênio na região de aromático, 130. Continuando. Aí eu tenho esse sinal que não aparece também, então é um carbono. É um carbono que também não tem hidrogênio. Ele está absorvendo em torno de 170. Lembra que lá por em torno de 170, 200, é carbono de carbonila, carbono de C-O, tem um bem aqui. Tá? Então, com isso, analisando os espectros e os DEPTs, os espectros, né, de DEPT e de carbono 13, eu consegui definir quais são os hidrogênios do anel e os quais são os sinais dos carbonos do anel e o sinal do carbono da carbonila. Sobrou 3, né? Sobrou um aqui, outro aqui e outro aqui. Quem são esses meus camaradas? Eu tenho um CH3 aqui, um CH2 aqui, outro CH2 aqui, tá? Esse aqui não vai me dar informação de nada. Esse aqui só me dá informação dos carbonos que contêm hidrogênio, que eu tenho da cadeia lateral e eu tenho os hidrogênios do anel que contém os carbonos do anel que contém os hidrogênios. Só que esses aqui eu já matei. Então, eu tenho isso daqui. Ah, tá. Então, eu tenho 3. Verdade. 1, 2, 3. Aqui nesse só aparece CH. Então, só apareceu os CHs do anel. Quer dizer que na cadeia lateral eu não vou ter CH. Eu vou ter ou CH2, CH3. Aí eu venho para o 135. Ah, quem está para baixo é CH2. Quem está para cima ou é CH ou CH3. Como eu já matei os CH tudinho aqui embaixo, no 90, então esse aqui é um CH3.
É este carbono aqui, é o sinal deste carbono aqui. Aí eu tenho dois CH2, esse CH2 e esse CH2. Eu tenho um CH2 e outro CH2. Qual é qual? Vou pela lógica da eletronegatividade. Esse CH2 está ligado diretamente a um oxigênio e esse CH2 não está ligado diretamente a nenhum átomo que não seja o carbono, certo? Então, esse CH2 é o mais desblindado, é esse, e esse CH2, na sequência, seria esse. É isso que o DEPT vai nos mostrar, certo? Aqui nós temos a codeína, a estrutura da codeína. Olha como aparece, certo? Meu Deus do céu, Jesus amado, né? Vamos lá. Aqui nessa região do espectro, a gente tem embaixo o espectro normal, tá? O espectro normal. Aqui nós vamos ter... A gente vai ter 3. Os carbonos... 1, 2, 3, 4. Tem que aparecer 4. Vão dar nessa região. Continuando. Aqui nós vamos ter o espectro normal. Aqui nós vamos ter o espectro, ele, com todos os carbonos que contém hidrogênio, ou seja, tirei esses aqui que não contêm os hidrogênios, tá? São esses que vão estar ligados a alguém, certo? São esses que vão estar aqui. Eu sempre falo alguém, é uma pessoa, uma coisa, tá? Mas é só... Então, esses aqui todos têm hidrogênio. Esse sinal grande aqui, tá? Esse sinal grande aqui vai ser sinal do solvente, certo? Sinal do solvente. O solvente que a gente utilizou para solubilizar a amostra. Aqui nós vamos ter os sinais, no DEPT 90, nós vamos ter os sinais dos CHs. Para cá, nós vamos ter os sinais dos CH2, CH3. Para baixo, CH2. Para cima, certo? Os que nós vamos ter caramba, os CH3, tá? Então, ele vai nos mostrar cada um desses sinais. Eu não vou numerar, senão vai ficar muito longa a aula, cada um deles. Esse daqui é o ipizenol. Essa é a estruturazinha dele aqui, tá? A gente precisa prever o espectro normal dele, do carbono 13, DEPT 90 e DEPT 135, tá? Então, a gente vai ter, no caso, já está até numerada a substância, a gente tem o espectro normal dele. Olha lá o sinal do solvente, que eu falei para vocês, certo? Então, a gente consegue verificar, certo? A gente consegue verificar o DEPT 90 é aquele que só tem CH, não é isso? Deixa eu pegar aqui. O DEPT 90 é só aquele que nós temos só CH, tá? E nós vamos ter o DEPT 35, que nós vamos ter os CH3 e CH2 para baixo. E esse aqui é o normal. Então, dá para a gente verificar normalmente, tá? Aquele quer que faça a mesma coisa, verificar, né? Determinar o número e o aparecimento de espectro de RMN dos sinais. Então, vocês mesmos vão preparar e fazer, certo? Ele dá uma outra substância aqui com um outro DEPT, o DEPT 135, para mostrar os nossos CH2, certo? Os nossos CH2. Solvente aqui, tá? Aqui ele mostra um outro DEPT também, certo? Em que ele está mostrando apenas alguns sinais dos hidrogênios, dos carbonos desacoplados. 2 sinais de DEPT para a molécula que ele mostra, ele está mostrando o 190 e o 135, tá? 190 só os CHs e o 135 com CH3, CH e CH2. Bom, ele mostra aqui, a gente consegue ver um espectro de ressonância de hidrogênio, certo?
em que ele vai mostrar esse emaranhado aqui de substância. É dessa minha substância aqui. E ele vai mostrar o do carbono normal e os DEPT, e é para onde a gente vai verificar qual é qual, certo? Novamente aqui, ele está dando aqui alguns equipamentos, eles dão deslocamento químico dessa forma aqui, e a gente vai ter que assinalar quais são os carbonos, tá? Mesma coisa. Daqui é do limoneno, para quem trabalha com os óleos essenciais, certo? Ele vai aparecer mais ou menos dessa forma. Daquela mesma nossa, naquela nossa substância lá, que a gente verificou, né? O DEPT 90 e o 135, ipizenol. Chegou agora aqui, gente, que eu gostaria de mostrar para vocês, é que dessas substâncias simples, carbono e hidrogênio resolve. Para as substâncias assim complexas, cheia de CH2, cheia de hidrogênio, mais de 30 carbonos, tá? Uns 30 carbonos. A gente precisa saber qual deles vai ser CH2, qual vai ser o CH3, qual vai ser o CH, tá? Porque o espectro normal, ele vem dessa forma, um emaranhado de sinais, um monte de singletozinhos aqui. Então, fica difícil a gente analisar. Quando a gente tem um DEPT, a gente, pelo menos, vai eliminando. Ah, esse daqui é um CH13, esse outro CH13, assim vai, entendeu? Bom, agora mostrando o período de evolução de mixagem da magnetização para os espectros de 2D. Já vimos o DEPT, já expliquei isso, né? Quando a gente adquire o sinal, depois a gente vai poder cortar ele até uma certa altura, e ele vai nos apresentar o espectro dessa forma, certo? O tempo 1 vezes o tempo 2, vai ser as duas transformadas de Fourier, né? E depois que a gente tem o sinal, a aquisição do sinal, a gente vai poder cortar e olhar ele de cima, certo? Vai ser como se a gente estivesse olhando só a base da montanha. Então, vai ser um espectro versus o outro, certo? Mostrando aqui ainda a aquisição, quando eu tenho mais de um sinal, aí eu vou ter, digamos, eu corto, né? Ele bem aqui, é como se eu tivesse o espectro normal aqui, em cima, e a perpendicular a ele nós temos esse. Então, a gente vai cortar e eu vou ver este morrinho com este outro morrinho aqui, que são como se fossem esses dois morrinhos aqui cortados, e eu olhando de cima, como se eu virasse o espectro para vocês olharem assim. Tá? Aquele mostra... Aí agora vai aparecer. Como aparecem os sinais, versus, né, a frequência, ele vai nos mostrar assim. Então, eles mostram os sinais que estão acoplando. Vocês conseguem ver que são 4 morrinhos aqui. Aqui eu vou ter 2, um grandão e um piquichitinho bem aqui, certo? Está vendo dessa forma. E ele vai aparecer no espectro assim, tá? Vou aparecer, tanto aqui, quando eu cortar, ele vai aparecer as 4 bases desses 4 morrinhos, desses 4 sinais, e a base desses outros 2 aqui. Dependendo do local onde eu corto, vai aparecer o pequenininho também. Se eu corto mais em cima, mais aqui, ele some. Então, a gente precisa saber até onde a gente vai cortar. E se corta muito, aparece a base, eles se misturam, fica aquele emaranhado de sinal. É horrível para analisar. Tá. Vamos ver o espectro, um acoplamento AB no espectro de Cauchy. O Cauchy, ele vai nos dar a correlação entre hidrogênio que estão acoplando, tá, gente? A gente vai verificar qual hidrogênio está acoplando com quem é vizinho a quem. A gente vê, geralmente, ele numa distância 2, 3, mas às vezes aparece sinal 4, 6, numa distância, também pode ser visível, que são os acoplamentos que a gente diz a longa distância. Eu disse para vocês que isso pode acontecer, tem acoplamento em W, tá? Mas a gente vai ver o acoplamento do vizinho, que são até 3 ligações. Lembra que eles acoplam até 3 ligações? Que é o vizinhozinho do lado, o vizinhozinho do outro, tá? Às vezes, o som do camarada lá da esquina da rua interfere a vida dele, então pode acoplar. Mas isso, a longa distância, já é bem mais difícil de acontecer. É esse aqui o espectro de Cauchy.
O DEPT tá tranquilo. Agora vamos para o COSI. Tá em função do F2 e o F1, certo? Então, daqui vem do 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. 1, 2, o 0 para cá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz a minha substância lá, o espectro. Apareceu os morrinhos. Eu cortei o morrinho e apareceu. Virei assim o espectro para a gente enxergar. E apareceu as bases todinhas dos morrinhos. Certo? É isso aqui que a gente vai analisar. Tá? É isso aqui. Meu Deus, como é que a gente faz isso? Calma. A gente vai analisar da seguinte maneira. Eu tenho um espectro aqui, tá? Do 2-nitropropano, tá? 2-nitropropano é a substância. Isso. 2-nitropropano. Ele está aparecendo... assim, deixa eu desenhar a substância. CH3... CH. CH3. Vou só colocar o número dos hidrogênios. Calme lá que a gente vai conseguir. 3. Isso aqui é um 3. Aqui também é um 3, tá? Na posição número 2, eu tenho um grupo nitro, que é um NO2. Meu Deus, consegui sem dar aquele negocinho. Esse é o nitropropano. O COSI, ele vai mostrar a correlação do hidrogênio com outro hidrogênio. A gente não sabe. Esse hidrogênio aqui é o mais desblindado. Aqui é o 0, TMS, tá? 0. Esse aqui vai ser o mais desblindado, o CH, vai aparecer bem aqui. Esse CH3 são simétricos. Esse aqui, o sinal desse vai dar na mesma região desse aqui. Então, os hidrogênios dele vai dar próximo do TMS. Próximo do 0, certo? Bom, esse aqui tá vizinho a um CH3, que tá também vizinho a esse outro CH3. Eles são simétricos, ele pode aparecer como quarteto. Ou um septeto, que é 1 mais 6, 7. Mas a gente não vai ficar conferindo, a gente diz que ele é um multipleto. Apareceu um emaranhado de sinal aqui. Que é esse o mais desblindado. Já esse aqui, ele está enxergando só um. O conjunto dele está enxergando só mais um, que é esse aqui. Tá? O conjunto dele está enxergando só mais esse aqui. Deixa eu deixar para ficar mais bonitinho. Apagar esse negócio dessa seta feia. Tava tão bem. Acho que é eu que não estou acertando a pegar nesse negócio aqui. Esse aqui, certo? Então, esse conjunto, aí ele vai dar aqui um dupleto. Na região mais próxima do TMS. É isso aqui, o dupleto e o multipleto. Eu pego esse mesmo espectro e coloco ele aqui do lado. O dupleto e o multipleto. Aqui está mais próximo do 0, não sei se vocês conseguem observar aí, que aqui vai estar 1 ponto alguma coisa, não estou conseguindo ver, está muito apagado, tá? Mas esse daqui já está para cima de 4, não estou conseguindo ver, porque ele está ligado diretamente ao grupo nitro, então é o mais desblindado, é esse aqui, CH, mais desblindado. Está aparecendo como emaranhadozinho, está aparecendo como emaranhadozinho. É a cópia disso aqui, eu coloquei aqui do lado. No COSI, a gente fez, apareceu as montanhazinhas disso aqui, com isso aqui, a outras montanhas para baixo, aquilo ali não nos interessa mais, não nos pertence. Cortamos aquilo ali e apareceu esse bando de basezinha das montanhas, dos sinais. Apareceu tudo isso aqui. Como é que eu vou saber que eles estão acoplando? Não tem uma régua aqui. Eu tenho, saber por onde é que está nesse meu emaranhado aqui. Tá.
o que que acontece? Ele formei isso aí. E como é que eu vou ver quem está acoplando com quem? Eu vou passar uma régua, com uma régua, eu coloco, pego aqui dessa ponta até esta outra ponta aqui, faço um traço, ponta por ponta. Vou verificar com que o sinal desse aqui está acoplando. Como é que ele vai acoplar? Ele vai formar certinho um quadrado. Ah, então este aqui está acoplando com este aqui. Então, esse e esse são vizinhos. Certo? Formou certinho quadrado. Professora, mas bem aqui, não está formando um quadrado? Não, ele não dá certo aqui, nesse sinal aqui. E outra coisa, a intensidade do sinal aqui, para esse aqui, é muito fraquinho. Então, ele vai pegar, formar um quadrado com este maior aqui. Possa ser que tenha alguma coisa aqui embaixo que possa estar acoplando com alguém por aqui. É uma impureza qualquer. A gente consegue ver que aqui tem uma impurezazinha, mas não é da amostra. O da nossa amostra é isso aqui. Então, diz que esse aqui está acoplando com esse outro aqui. Certo? Pronto, formou esse quadrado, é isso aqui que está acoplando. Esses 6 estão acoplando com esse CH. A mesma coisa acontece, o CH está acoplando com o outro aqui. Já fizemos os DEPT lá, a gente já sabe que é CH e tudo, né? Quem é CH3, quem é CH, não tem CH2. Então, é assim que vai aparecer. A gente vai ter que pegar a régua e fazer isso aqui. Certo? Primeiro traça aqui de uma ponta para outra e faz o quadradinho. Cuidado, cuidado, na hora que vocês forem pegar os espectros, quando vão fazer alguma ampliação, puxar para um lado, para o outro, para o lado, aí o bicho vai ficar um retângulo, não vai dar para vocês fazerem. Então, na hora de ampliar, puxa do ladinho aqui, da pontinha para ele ampliar igualmente, os lados iguais, certo? Senão vocês não vão conseguir fazer. Aqui nós temos já outra molécula, certo? Nós já vamos ter outra molécula para ver quem está acoplando com quem. Aí ele diz que nós vamos ter o H1, H2H, né? Deixa eu verificar. A molécula, ela é simétrica, certo? Se eu passar uma linha bem aqui, esses 2 hidrogênios vão ser iguais, tá? Esses 2 vão ser iguais. O 4 só acopla com o hidrogênio 3, né? Ou seja, a interferência dele é até 3 ligações. 1, 2, 3. Ele não enxerga esse outro que está lá do outro lado. Só que esse daqui vai acoplar, mesmo não sendo a 3 ligações, que é o que colocou lá, que acontece, mas é raro. Mas ele acopla 1, 2, ele acopla o acoplamento chamado em W, que a gente fala. Ó, caramba. Tava tão bonitinho. Não sei nem o que foi que eu fiz. Um acoplamento que a gente chama de acoplamento em W. Deixa eu marcar ele aqui. Aqui, ó. Vai formando um W. Esses acoplamentos a gente consegue ver quando esses acoplamentos a gente vê quando o equipamento ele é potente. Pronto, temos o COSI. Aí nós temos quem? Nós vamos ter quem está acoplando com quem, tá? Passamos a linha aqui e vamos fazer o nosso quadradinho, tá? Então, nós vamos ver que aqui, certo? Este aqui, ele vai formar um duplo dupleto, que ele está acoplando com este H4 e formou um dupleto. E vai estar acoplando também com H1 em W, formou um outro dupleto. Esse aqui, o 4, está acoplando com 2. 1, 2. Então, ele vai formar um tripleto. Certo? Este outro aqui, acoplando com esses outros 2 aqui em W. Então, ele forma um tripleto também.
tripleto. Certo? Formou um tripleto. Quem é quem nessa jossa aí? Tenho 2 tripletos, 1, 2. Tenho um duplo dupleto. Aí eu passo a régua, vou ver onde formou os quadradinhos, tá? Formei esse. Não dá. Tá difícil. Formei esse quadrado com esse daqui. Então, consigo ver que ele está acoplando aqui, com este aqui. Agora, o outro quadrado, formei bem aqui. Dai-me paciência, Jesus. Quebra todo o meu raciocínio quando acontece isso. Formou aqui, né, o outro quadradinho. O que eu consigo tirar de informação? Que esse aqui está acoplando com esse, e esse só entre eles dois. E esse está acoplando com esse, e esse só eles dois. É isso que está me mostrando no COSI, tá? É isso que está me mostrando no COSI. Eu fiz os 2 quadradinhos, os 2 acoplamentos. Faz de conta que isso aqui é um quadrado perfeito, tá, galera? Aí aqui o outro aqui. E eu consigo ver, é verdade, esse tripleto aqui é deste 4, que é o mais protegido. Depois vem o duplo dupleto, que é o segundo mais protegido. Visto que esse H1 aqui está entre 2 grupos nitro. Então, ele está desblindando ele. Vai formar um tripleto aqui. É isso aqui que ele viu, certo? É um dos espectros mais legais de trabalhar, tá? E dá muita informação para a gente. É o COSI, certo? Esse é assim que a gente analisa o espectro de COSI. Passa a réguazinha aqui e faz o quadradinho, tá? Para ver quem está acoplando com quem. Quando é uma molécula desconhecida, a gente coloca o H que a gente quer, certo? O H que a gente quer. Aqui embaixo ele está dizendo, é integral, tá, gente? Ele está mostrando só integral, tá? Então, colocou o espectro de hidrogênio aqui, colocou o mesmo espectro de hidrogênio aqui, e vou verificar quem está acoplando com quem, certo? Vou verificar quem está acoplando com quem. Dessa outra molécula, a mesma coisa, tá? Dessa outra molécula, a mesma coisa. A gente vai verificar que nós temos carbonos com hidrogênio, são carbono 2, o 3 e o 4, certo? Que vão estar aqui, tá? Então, a gente consegue verificar que esse carbono 3 está vizinho ao CH de um lado, está vizinho ao CH2 do outro, vai dar um emaranhado muito cheio de emaranhado, né? É este aqui. Ele é o mais protegido? Por quê? Porque esse CH aqui, ele está ligado a um NH2 e a um C dupla OH. Então, esse aqui vai ser mais desblindado, porque eles têm 2 substituintes que estão retirando elétrons do anel. Esse outro aqui, que é esse CH2, está ligado a só um C dupla OH. Então, ele é o segundo mais desblindado, seria esse aqui. E o mais protegido seria esse aqui. Para ver o acoplamento deles, novamente, tem que passar a régua aqui, certo? E fazer o quadradinho. CH2 está acoplando com CH2, CH2 está acoplando lá com CH, certo? Dá para vocês verem que formou dois quadradinhos, né? Certo? Então, é assim que ele está mostrando. Eu tenho CH2, CH2 e o CH. Esse CH2 aqui só acopla com esse CH2 aqui, tá? Então, ele só acoplou com esse. Mas esse CH2 aqui, ele, além dele acoplar com esse vizinho dele, ele vai acoplar com outro lá, então vai formar outro, ou seja, ele está entre 2 carbonos, certo? Então, é assim que está. Um espectro de hidrogênio aqui e o outro espectro de hidrogênio aqui, certo?
Novamente, outro espectro, aqui ele já mostra aqui os quadradinhos dos acoplamentos, que depois vocês podem fazer como um exercício, certo? Que tem mais coisas para a gente fazer. Outro, tá? Outro espectro de... outro COSI, o espectro de COSI desta substância aqui, ele mostra os acoplamentos todinho, mostrando onde é que, com quem cada um deles estão acoplando, certo? Para fazer os quadradinhos. Esse daqui está muito apagado, não dá para a gente ver, mas a gente pode ver que esse aqui está sozinho, não acopla com ninguém, não dá, só dá para ver o sinalzinho azulzinho bem aqui, tá? Então, ele não forma um quadradinho que nem esse daqui, que vai formar com o CH2 e o CH3, certo? Como ele não está acoplando com ninguém, ele fica só o sinalzinho dele aí, paradinho, sem nada. Aqui a mesma coisa. Aqui, gente, a gente vai ver muito isso. CH3 está acoplando com CH2. Aqui não tem hidrogênio, então ele não vai acoplar. Então, esses dois vão acoplar entre si. Acoplaram bem aqui. Espectro de COSI. Aqui são os sinais dos hidrogênios do anel aromático. Como ele aparece assim, todo cheio desse negocinho, vai aparecer um bocado de quadradinho, tudo juntinho aqui. Às vezes, a pessoa vê isso lá, corta bem aqui e amplia para a gente verificar, certo? Quem é que está ou não acoplando, tá? Uma nova aqui também, de um outro álcool, que dá para a gente verificar quem está acoplando com quem. Aqui, ó. Às vezes eles colocam desse jeito, eu não gosto, certo? Aqui que eu digo que a pessoa puxou muito. Se vocês perceberem, aqui, deslocamento químico parece que está bem maior do que esses aqui. Parece que ela esticou o espectro para cá. Outro de COSI, esse daqui já é de experimento mesmo. É bom quando ele vem assim todo tracejado, para a gente não perder, tá? Então, ele tem que passar a linha e mostrar certinho os quadradinhos que vão sendo formados. Olha, aqui eles estão acoplando bem aqui. Como cortou muito, muito na base, o que acontece? A gente não consegue quase distinguir para formar aquele quadrado que eu sempre falei para vocês. Só que se não cortasse muito, a gente não ia conseguir ver esses aqui, certo? Que estão acoplando bem aqui, tá? Isso aqui é porque a gente vai ter um CH aqui, CH3, CH2, outro CH2 e esse CH3 aqui que não vai estar acoplando com ninguém. Isso aqui no zero é o nosso TMS, gente. Não vamos, isso daqui não existe para a nossa amostra, tá? Esse é o TMS. Bom, ele está dando aqui ainda o espectro de carbono dessa substância lá que a gente viu. Depois, ele está passando e dando o espectro de COSI, tá? Então, ele pega o espectro de COSI para a gente verificar aqui, né, para fazer as correlações, te ver como está muito emaranhado, tem muito CH2, né? Tem CH3, CH2, todos eles aqui estão emaranhados de sinais, certo? Quando a gente tem óleos essenciais, é complicado a gente analisar um espectro de COSI, é muito bom analisar um composto aromático, como flavonoides, alcaloides, então são para substância mesmo complexa. Os óleos essenciais, só apenas o GCMS, ele nos dá uma boa indicação do que se trata. Olha como é esse espectro aqui, certo? Como essa estrutura, meu Deus, que negócio é esse? A gente consegue ver que nós vamos ter aqui 3 metilas, que é 1, 2, 3, ligada a um C. 3 metilas, 1, 2, 3, ligado ao C. O restante vão ser hidrogênios aromáticos. São hidrogênios aromáticos, tá? A gente consegue ver que ele fez ampliação só na região dos hidrogênios aromáticos, tá? Na região entre 7 e 8, certo? Para a gente ver as correlações, quem está vizinho a quem, certo? Ai, professor, isso é difícil? É difícil. Essa parte aqui, quando a gente pega uma molécula assim complicada, é difícil. Demorei
Olha, aqui ele ampliou ainda um pouquinho mais para a gente poder ver as correlações, quem é que está vizinho a quem, tá? É uma molécula desconhecida, certo? Então, a gente vai passar a linha bem no meio e vai fazer os quadradinhos. A gente consegue ver que tem os quadradinhos entre eles aqui, tá? Aqui ele mostra quem é que está correlacionando com quem. Ele mostra que forma um aqui, que vai formar um para cá, é esse aqui para cá, olha, tá? Esse aqui para cá, esse aqui para cá, esses aqui, olha, eles vão bem aqui, um vem para cá, opa, bem aqui, esse outro vem mais para cá, que vai juntinho aí, tem mais um amarelinho bem aqui, tem esse vermelho bem aqui, que vai formar outro quadradinho aqui, certo? Então, ele está mostrando as correlações todinhas, como é que eles estão acoplando, tá? Bom, esse é do COSI. A gente tem um outro também, que nós temos o HETCO e o HMBC. O HMBC é a correlação do carbono com seu hidrogênio, tá? Com seu próprio hidrogênio. Então, ele vai mostrar aqui, eu vou ter o espectro de hidrogênio e vou ter o espectro de carbono. A gente fez lá. Aí eu vou correlacionar. Esse sinal aqui corresponde, esse sinal do hidrogênio corresponde a esse sinal de carbono aqui, então este hidrogênio está ligado a este carbono aqui, ao carbono da molécula. E assim a gente vai vindo, cada hidrogênio está ligado a qual carbono, certo? Cada hidrogênio vai estar ligado ao seu respectivo carbono, tá? Aqui nós temos o hidrogênio, aqui está dando um exercício de DEPT e hidrogênio, tá? Aqui o exercício para COSI e HMBC, ou seja, eu tenho o COSI, quem está acoplando com quem, e aí eu vou verificar a correlação do sinal dos hidrogênios com o sinal do seu respectivo carbono. Aí, professora, onde é que eu vou saber? Vocês vão saber pelo deslocamento químico, de 0 até 14, hidrogênio, de 0 a 200, carbono, certo? Aqui, de 0 a 14, hidrogênio, do 0 a 14, hidrogênio. Hidrogênio com hidrogênio é COSI. HMQC é o hidrogênio ligado ao mesmo carbono, tá? Ao mesmo carbono, ou seja, ao seu carbono. Tá aqui. Aí nós vamos verificar. O COSI, a gente vê daquela outra molécula, a gente verifica aqui que o COSI está muito congestionado. A gente também tem aqui agora o HMBC, aos múltiplos carbonos. Aqui HMBC. Aqui nós vamos também ter outro espectro de HMBC, agora para um flavonoide. Na verdade, isso daqui vai ser uma chalcona, tá? Uma chalcona. Eu gosto de flavonoide, que eu trabalhei muito isso. Bom, eu vou deixar o HMBC e o HSQC para a gente ver eles amanhã, certo? Porque eles já são mais complicadinhos e a gente vai precisar ver eles junto. Faltam só 2, tá? Eu queria terminar hoje, mas não vai dar, já são 11h20, certo? Então, aí vai demorar muito, a gente vai terminar muito depois de 13h, aqui em Macapá, né? Horário de Brasília, mas tá aí, tem vocês que o fuso horário é bastante grande, então eu deixo para verificar só esses 2, HMQC, HMBC, para a próxima aula, tá? Vou encaminhar agora, enquanto eu estou aqui na frente do computador, senão eu vou esquecer as aulas para vocês tentarem logo resolver alguns ou não espectro de hidrogênio. Vocês pegando os hidrogênios, é rápido para vocês já tirarem dúvidas, certo? Tá um pouquinho complicado agora, né, gente? Agora ficou. Tipo, Anselmo só faz rir. Gente, mas é isso mesmo. Vocês só vão. Isso aí é para vocês terem base, para vocês fazerem de vocês, certo?
para vocês fazerem o de vocês. É complicado, eu apanhei muito. Na determinação da minha substância, eram alcaloides, eram flavonoides de glicosilados, e foi muito. Eu sabia que eram flavonoides, a gente não conseguia, porque eles eram muito, muito. Certo, vou falar com ela. Eles eram muito parecidos um do outro. Eu quase que morei na casa do meu orientador por acho que um ano ou mais. Eu ia para casa só para determinar as substâncias, já estava no final, já depois dos 2 anos de doutorado que eu consegui começar a determinar uma ou outra. Era um desespero imenso que eu fiz no meu mestrado, foi mais fácil, né? Quando chegou no doutorado foi o horror. E aí foi complicado. Eu ia para a casa dele mais ou menos umas 7 horas da manhã, voltava de lá umas 10 horas da noite, quase todo dia. Todo dia, porque não dava para a gente ir para a universidade, toda hora era aluno atrás dele, então ficava complicado, aí a gente ficava lá, ia embora para a casa dele. A esposa dele que gostava, né, porque estavam sem filho já, e pronto, eu já era filha deles. A professora Marisa me ajudou muito também, então é assim mesmo. Vão apanhar um bocado, mas vocês vão aprender. Tô dando só o norte para vocês fazerem o trabalho de vocês, certo? Então, amanhã a gente vê os dois, HSQC e HMBC. Hoje vocês viram direitinho o DEPT e COSI. E o carbono, que é simples, né? O carbono é simples. E amanhã a gente vê logo os dois, que vão ser os hidrogênios que vão estar ligados ao mesmo carbono e os hidrogênios que vão estar ligados a múltiplos carbonos, tá? Beijo para vocês. Bom dia. Vou pedir para a Débora logo depois. Diga, meu amor, não vai cortar os pulsos. Porque eu coloquei uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. Você não viu. Se você quiser olhar lá, é melhor que eu falar. Tá, deixa eu continuar aqui e ver. Agora ficou. Professora, ao estudar uma substância, o aparelho já dá a situação, ou é necessário ir para a tabela para estar reconhecendo conforme o espectro? Não entendi. Acho que seria a mesma coisa que você falou, que por exemplo, a sua substância que você trabalhou no seu doutorado, foi necessário estar sempre do lado do seu orientador para verificar como é que estava a organização. É isso que eu queria saber. Eles vão te... o que acontece? Você pega da sua... A minha estava em mistura, então eu determinava 4 ou 5 no mesmo espectro. Essas aí, elas estão puras, estão sozinhas, tá? São os sinais de carbono e de hidrogênio de uma única substância. A minha estava em mistura. 3, 4, 5, até 5 flavonoides no mesma fraçãozinha. Eu não conseguia isolar, que eles eram todos isômeros. Às vezes mudava só a posição de uma molécula de açúcar, ou então a posição de uma metoxila, ou seja, mudar um OCH3 de uma posição. Então, para dados físico-químicos, eu não conseguia separar, mas eu sabia mais ou menos quem era as pessoas, vamos supor assim, as pessoas que estavam lá, entendeu? Eu sabia mais ou menos quem elas estavam lá. Só que eu tinha que fazer essas correlações para dizer que esse sinal não era daquela molécula e era da outra molécula, entendeu? E aí eu demorei muito por causa disso, até eu descobrir tudo direitinho, saber andar com as próprias pernas, porque é uma substância bem complexa. Agora, quando a gente tem uma substância pura, isolada, bonitinha, e faz, já é menos complicado, certo? É você sentar e pegar. Aí, o que vai fazer? Você pede para fazer o experimento, né? A gente lá no ressonância de 700, quem fazia era a técnica lá. A gente deixava lá no horário que a gente tinha, ela fazia, a gente só dizia o que a gente queria. Olha, eu quero carbono, porque o hidrogênio a gente mesmo fazia. Olha, eu quero o espectro de carbono, HSQC, HMBC e COSI. Eram esses aí que eu pedia. Claro que para ela ter todos eles, ela tinha que fazer o hidrogênio, porque para ela ter COSI, ela precisa dos 2 hidrogênios, né? Mas hidrogênio é rápido, o que demora é o carbono. E ela fazia. A gente pedia para ela e ela dava o espectro para ti. Toma, é o espectro. Tá aí os espectros.
E ali tu tinha que ver, não vinha com numeração, com nada, tu que ia ter que trabalhar em cima do espectro. Aí tu ia organizar os teus espectros, ia ver, esse é o COSI, então eu preciso deixar eles assim, 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 já imprimia, já deixava todo, as ampliações, né, que ele lá vem todinho, aí depois eu vou pegar a ampliação na área de aromáticos, nessa outra área, verificar tudo bonitinho. O HMBC, HSQC também, já preparava tudo direitinho. Quando eu ia para a casa do meu orientador, eu ia para lá para a gente trabalhar em cima dos espectros, eu já levava os espectros tudo bonitinho, impresso para mim, impresso para ele. Aí ele ficava lá, eu ficava aqui, ele mostrava aqui, eu ficava lá, para a gente poder determinar. Nessa brincadeira, eu consegui determinar 105 substâncias. Não determinei mais, porque eu queria vir embora para casa. Eu queria defender, queria vir embora para casa. A pessoa que tinha determinado mais substância, ela determinou 30 na minha época. Então, hoje o professor já tá bom, já tenho 105. Não sei o que mais lá, ainda tem mais coisa. E eu vim embora para minha casa. Eu digo, não, professor, tem que voltar para Macapá. Estou longe da minha mãe, meu prazo ali já conseguiu mais um tempinho para ficar lá, mas mesmo assim, se fosse por conta dele, eu estava agora ainda lá. Agora dessa, eu acho que já estava morando com ele, com a professora Marisa. Então, assim, esse espectrozinho, essa linhazinha que aparece, não dá, por exemplo, se é um CH2 ou se é um CH3, a gente que vai analisar, né? Sei. Vocês que vão analisar. O que vocês vão fazer? Quando ela der o espectro de COSI, de DEPT, ela vai dizer, eu fiz o DEPT 145. Aí tu vai lá no livro 145, o que ele vai me dar? Para cima vai ser o CH2, para baixo CH2, para cima CH3, entendeu? Não, no 190 não aparece carbonos que não contém hidrogênio, certo? Então, é assim que você vai pegar e vai lidar. Quando você ficar familiarizada, você mesma já vai poder, não vai precisar nem de pegar livro nem nada. Só vai saber. Aí vai colocar esse daqui é um CH, esse é outro CH3, esse é um CH2. Você mesmo vai poder colocar tudo bonitinho lá. Vai lhe dar umas informações. Aí você já tem as informações todinhas das outras, né? Das outras substâncias. É bom quando é substância conhecida, que já tem espectro na literatura, né? Que já tem artigo. Eles não publicam os espectros, eles publicam os dados. Mas você vai pegar os dados e colocar no seu, certo? Certo, obrigada, professora. Nada, mais alguém, gente? Espero ter dado uma luz. Peço que ninguém se desespere, tá bom? Que é assim mesmo, tá? Uma boa tarde para todo mundo e até amanhã para a gente terminar a ressonância, certo? Beijos e abraço, boa tarde, bom almoço para todos. Vou pedir para a Débora colocar a aula, tá? Para vocês irem logo estudando. Beijo, tchau.